Olá pessoal, estamos aí chegando pro finalzinho da tarde, segunda-feira, né? Não sei que momento você está assistindo esse episódio aí do de 30 em 30, mas hoje é segunda-feira aqui, um dia que começou bem chuvoso, daquele jeito meio estranho, abriu um sol e tal e coisa, e aí hoje qual foi o insight do dia, né? Oi Vivi, bem-vinda, legal te ver por aqui. E qual foi o insight do de 30 em 30 de hoje, né? Um dia que pra mim não está sendo tão produtivo. E eu pensei, o que eu vou compartilhar com a galera hoje? Falar sobre produtividade. E tem dias, né? O nome do episódio é Como lidar com os dias de baixa produtividade e sair da procrastinação. Porque tem dia que a gente acorda e a coisa não anda, a coisa não tá afim, né? E é bem isso mesmo. Não é todo dia que a gente tá a mil, que a gente tá cheio de vontade e tal, não sei o quê. Então hoje eu quero falar sobre algo que todo mundo vive, mas que pouca gente tem coragem de admitir. Os dias de baixa produtividade. Tem dia que a gente não tá rendendo. Hoje é o meu dia que eu não tô rendendo. Eu sei que que o meu rendimento é muito maior, mas hoje a coisa tá bem lenta. E tem dias que simplesmente não rende, sabe? Tem dias que a cabeça não foca, o corpo não responde, a motivação some. Haja café, né? Toda hora eu vou lá, busco um café para dar uma reativada. Pega o teu café aí e vamos conversar junto. E a primeira coisa que eu quero dizer é, tá tudo bem. Não precisa ficar assim, se sentindo mal, se julgando, né? Quem me conhece sabe que eu detesto julgamento, detesto culpa. Então é importante saber que tá tudo bem. Vai ter dia que a gente vai ser mais produtivo, vai ter dia que a gente não vai ser tão produtivo assim. É do jogo, não tem como ser diferente. Agora vamos pensar algumas coisas assim, né? Isso acontece comigo, acontece com vocês, acontece com qualquer pessoa. Ponto de partida é esse. Não é o fim do mundo, o problema não é ter um dia improdutivo, o problema é ficar preso nele, né? A gente todo dia achar que aquilo ali vai ser o dia, vai ser sempre assim. Então é importante a gente saber o quê? Entender o que acontece nesse dia. Baixa produtividade não é preguiça. Às vezes ela é um sinal. Às vezes a baixa produtividade ela acontece porque ele está te mandando um alerta de alguma coisa. Então você tem que olhar para dentro e entender por que caiu a produtividade. Hoje eu fiquei pensando, por que eu não estou tão produtivo? Eu comecei a fazer uma autoanálise do porquê que o meu dia não está tão produtivo. Por que eu já acordei mais desconectado, né? Eu falo para todo mundo, eu acordo 5 horas da manhã, eu acordo 5 horas e tal, não sei o que, eu sento, começo a trabalhar e eu já trabalho a 1000. E tem dias que eu vejo que não conectou. Não conectou. 5 horas da manhã, sentei, vou trabalhar e a coisa não andou. Pode ser cansaço acumulado. Muitas vezes, Leandro, mas hoje é segunda. Mas não é porque tu passou o final de semana que o teu cansaço acumulado vai embora. Às vezes a gente cansa mais até no final de semana, né? A gente faz um monte de coisa. A gente trabalha a semana inteira, às vezes no final de semana, aí cuida de casa, faz isso, faz aquilo. Tem muita coisa para fazer, a cabeça não desliga. Tu começa segunda-feira, tu já pode estar cansado. Então uma coisa que tu tem que analisar é, pode ser falta pode ser cansaço acumulado, pode ser falta de propósito, às vezes tu tá fazendo sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Excesso de estímulo, muito celular, muita dopamina, muita coisa que a cabeça fica a 1000. Ansiedade, ou simplesmente teu corpo pedindo pausa. O que é mais importante nisso tudo é fugir do ciclo da culpa, né? Porque é muito normal a gente cair no erro de querer se culpar por isso. Eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo tal coisa, eu devia estar fazendo mais. E isso cria um ciclo de improdutividade por culpa. E tu não consegue sair do lugar, tu tenta forçar. Tô perdendo tempo, né? A culpa é minha. E isso atrapalha muito. Quando a culpa entra, o foco sai. Quando tu tá muito preocupado com a culpa de querer fazer por fazer, o foco sai total, assim. E tu não consegue produzir. Hoje eu fiquei pensando muito cedo, o que eu vou fazer a live de hoje, sobre o que eu vou falar, porque não estava conectado. Eu pensei, nada melhor do que falar sobre esse tema de não estar conectado. É um excelente tema para falar. Tô aqui, vamos lá, falar os 30 minutos, que o de 30 em 30 é isso, aparecer um tema, a gente fala sobre ele. E o de hoje, nada melhor do que o tema da atualidade, muita gente fala sobre isso. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para sair desse estado. Essa é uma das coisas mais importantes que se tem que ter, é tu entender o momento e conseguir transpor ele. Agora vamos falar dos 3 grandes vilões, né? Procrastinação, desmotivação e alienação. Essas 3 coisas elas podem estar te levando para um estado de
inércia, né? De ficar parado, de não conseguir produzir. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Em primeiro lugar, é de falar sobre procrastinação. Isso aqui é um elemento que muita gente cai nele. Eu caio nele às vezes e tal, porque procrastinar é do ser humano, a gente acaba tendo isso com a gente, é normal acontecer. E a procrastinação é o ato de adiar o que precisa ser feito, mas quase sempre por medo, não por preguiça. A gente às vezes deixa de fazer alguma coisa porque a gente está com medo de fazer aquilo. A procrastinação tem muito com isso. Onde é que está o medo? Medo de fazer errado, medo de não dar certo, né? Medo de alguma coisa que atrapalha ali. A mente, ela busca um alívio imediato. E aí ela escolhe um prazer mais rápido na hora, ao invés da tarefa difícil, né? Eu falo bastante sobre aquele livro do Comece pelo mais difícil, né? E é justamente isso, a procrastinação ela te leva para um estágio de querer fazer as coisas mais fáceis porque o mais difícil te incomoda, o mais difícil te atrapalha. E isso é uma característica muito forte da procrastinação. E é inconsciente, a gente não faz isso de forma consciente, isso acontece e a gente nem está notando que está fazendo isso. A cura da procrastinação não é força de vontade, é clareza e fracionamento da tarefa. Muitas vezes tu não começa uma tarefa porque tu acha ela muito difícil de fazer, porque ela é muito grandiosa. Procrastinação não é força de vontade, eu tenho que ter força de vontade de fazer. Não, às vezes é um método que tu cria ali. Então eu posso quebrar essa tarefa em várias tarefas menores e em cima dessas tarefas menores eu conseguir ir transpondo ela aos poucos. Isso vai me dando um senso de conquista e eu vou conseguindo fazer mais e vou conseguindo ir além. Então é importante saber que para curar a procrastinação não é tu ficar falando para ti mesmo que tu precisa te motivar, ter força de vontade. Na verdade é um plano estratégico de como tu vai fazer aquela tarefa. E aí tu consegue te reconectar naquilo que tu tem que fazer. Que é diferente, a procrastinação é diferente da falta de motivação. Falta de motivação, a motivação ela é cíclica, né? Às vezes ela vem, às vezes ela vai, ninguém é 100% motivado o tempo inteiro. Tem dias que tu tá mais motivado, tem dias que tu não tá, tem horas que tu tá mais motivado, tem horas que tu não tá tão motivado assim. Então por isso confie mais na rotina do que na motivação. A rotina, a disciplina do que tu tem que fazer, ela é mais importante do que a motivação. Se tu depende da motivação para fazer as coisas do teu dia, provavelmente tu vai deixar várias delas para trás. Porque a motivação, ela oscila, ela vem e vai. Disciplina e rotina são tarefas organizadas de uma forma que tu vai fazer mesmo quando tu não queira fazer. Isso é extremamente necessário. Quer ver um exemplo? Quem tem filho tem que buscar o filho no colégio. Tem dias que tu não tá afim, mas tu não vai buscar o filho no colégio? Tu vai por quê? Porque faz parte da tua rotina, é uma tarefa extremamente importante e tu tem que fazer aquilo. Tu pode até estar gostando de fazer outra coisa, mas naquele momento é a tua obrigação e tá na tua rotina, tá organizado, tá no teu dia, o que tu faz? Tu tem que executar a tarefa. Então é muito mais importante você ter uma rotina e uma organização para fazer o que tem que ser feito do que esperar estar motivado para fazer. Esse é um ponto muito importante em termos de falta de motivação, que é diferente da procrastinação. Procrastinação, dificuldade em fazer uma tarefa difícil e eu afasto ela por tarefas que eu acho que são mais agradáveis. Falta de motivação é outra coisa, é quando eu perco a vontade de fazer alguma coisa, só porque eu perdi a vontade. E aí o terceiro é a alienação. A alienação com o trabalho, ela acontece quando o trabalho deixa de fazer sentido para ti. Tu começa a olhar para o que tu está fazendo e ele é tão repetitivo, ele é tão incômodo, que tu começa a desconectar dele. E aí tu fica alienado do que tem que ser feito. A alienação é extremamente perigosa. Aliás, tem um livro que eu gosto muito, que é do Napoleon Hill, que é Mais Esperto que o Diabo. E aí na entrevista lá, né, que é uma fábula, que ele tá entrevistando o diabo e o diabo fala para ele que o maior arma que ele tem contra a humanidade é a alienação. Quando tu para de pensar, quando tu para de olhar as coisas que tu tá fazendo e tu só fica fazendo por fazer. E quando tu faz por fazer, quando tu não dá muita bola para aquilo que tu tá fazendo, acontece uma coisa muito perigosa, que é tu desconectar, as coisas perdem sentido para ti. E ela perde sentido e automaticamente tu não quer fazer mais.
eu desligo, eu não tenho mais vontade de lidar com aquilo. E isso é muito perigoso. Então, às vezes, tu tá muito ocupado, mas tu tá desconectado. Tu tá ali fazendo várias coisas, mas aquelas coisas não te representam. Tu tá só exercitando aquela tarefa que foi mandada tu fazer. E automaticamente não tá te levando a lugar nenhum. Quando o propósito ele se apaga, né? Quando tu perde o propósito, o esforço vira obrigação. Aí aquela tarefa que tu gostava de fazer, ela passa a virar um fardo, porque ela não está mais vinculada com o teu propósito. Pessoas saem de empregos, pessoas deixam de fazer atividades que gostaram a vida inteira porque elas perderam o propósito. Muitas vezes se desconectam, estão fazendo aquilo de uma forma tão repetitiva e tão rotineira que ela fica muito chata de ser feito e ela gera um desconforto muito grande. E esse desconforto faz com que tu descole daquilo, tu fica alienado, tu tá só fazendo por fazer. Isso cai a produtividade, mas também pode cair até a execução do teu trabalho. Tu começa a entregar o que tu faz de um jeito muito comum, porque tu não tá mais de corpo e alma naquilo que está sendo feito. Então é importante nessa hora dar uma olhada para dentro, né? Pensar qual é o meu propósito, por que eu estou fazendo isso, por que está se apagando, por que perdeu, por que era bom e deixou de ser. Então isso é importante a gente dar uma olhada ali para dentro. Então mais uma vez, tá? Os 3 principais elementos que dificultam o nosso rendimento, né? A nossa alta performance em determinados momentos, no dia que a gente se desconecta, pode ser a procrastinação, que é quando eu não quero fazer uma tarefa porque eu acho ela muito difícil, a falta de motivação, porque eu nem sempre eu estou motivado, nem sempre eu estou com gás para fazer as coisas, e a alienação, que é quando eu perco o meu vínculo com o trabalho, é quando eu me desconecto e eu simplesmente deixo de lado, não quero fazer mais. Vamos falar um pouquinho agora de como é que eu faço para sair disso, né? Como é que eu consigo lutar contra essa desconexão, esse tipo de coisa assim. Em primeiro lugar, dê nome ao que está acontecendo, né? Se pergunte, é cansaço físico? É mental? Falta de clareza? Tudo muda quando você identifica a causa. Porque cada causa, tu vai ter uma coisa diferente para fazer. Então, quando tu pensar que eu não estou conseguindo ser produtivo, eu estou alienado, eu não estou me conectando nas coisas, eu estou muito fora do que eu deveria ser, da performance que eu tenho que ter, em primeiro lugar, se pergunta, é cansaço? É mental? É falta de clareza? Onde é que está o meu problema? Depois que eu identifico qual é o meu problema, que é o quê? Eu dou um nome para isso, né? Eu sei onde é que está o meu problema, eu consigo identificar onde é que está ali. Eu não tenho como agir se eu não sei. Então, o primeiro passo é eu olhar para o lado de dentro e entender por que eu estou tão desconectado do que eu faço. Esse é o primeiro ponto, né? Então, aqui eu estou falando para vocês um pouquinho sobre as dicas práticas para vencer esse tipo de dia que a gente não produz tão bem. Em primeiro lugar, descubra por que você se desconectou. Qual é o verdadeiro motivo disso. E tem que ser sincero, e como eu falei desde lá do início, sem culpa. Porque a gente não é máquina, tem dia que a gente tá e tem dia que a gente não tá. Né? A gente às vezes conecta, às vezes não conecta. Depois, faça pausas conscientes. Parar não é perder tempo. Às vezes as pessoas acham que assim, eu parei de trabalhar, eu tô perdendo tempo, e vem a culpa, né? Eu não tô fazendo o que tem que ser feito. Não, parar não é perder tempo. É recarregar para fazer melhor. Muitas vezes é melhor tu parar o que tu tá fazendo, porque aquele trabalho que tu tá fazendo não vai te levar a lugar nenhum, porque tu tá fazendo ele só por fazer. É muito melhor tu parar, investir tempo em olhar para dentro, porque tu não vai estar perdendo tempo, tu vai estar investindo tempo. E aí tu vai recarregar para fazer melhor. Essa é a coisa mais importante nessa hora. Eu me recarrego, eu me reconecto comigo mesmo para voltar a fazer melhor. É ponto muito importante nessa hora. Às vezes o que falta não é produtividade, é presença naquilo que tu está fazendo. Tu sente que a tua produtividade cai porque está faltando a tua presença naquilo dali, tu está só fazendo por fazer. Vocês já trabalharam em algum momento com algumas pessoas que vocês olhavam para aquela pessoa atuando e diziam, nossa, a pessoa parece que nem está ali. E a gente tem uma tendência a se culpar com isso. Nossa, eu estou fazendo, mas parece que eu nem estou ali, estou com a cabeça em outro lugar.
Às vezes tu tá com a cabeça tão cheia, às vezes tu tá tão cansado, às vezes tu tá tão fora daquilo dali, que tu tá só executando. Mas tá faltando a tua presença ali, tá faltando a tua alma naquele negócio. E tá tudo bem, não precisa se culpar por isso. Não conectou, o dia não engrenou. Tá tudo bem, eu só não posso afundar dentro disso. Usa o método dos 15 minutos. Olha que legal isso aqui, tá? Tem um método que é o método dos 15 minutos. Tu vai fazer o quê? Quando não conseguir começar algo, diga, vou fazer só por 15 minutos. Tu vai te propor a fazer aquela atividade por 15 minutos. Você, não tô me conectando, não sei o quê. Tá, mas beleza, eu vou fazer por 15 minutos, eu vou fazer. Tu vai lá e prende ali 15 minutos e tenta fazer aquela atividade por 15 minutos. O que vai te ajudar com isso? Ajustar o ambiente. O que é ajustar o ambiente? Às vezes deixar o celular longe, mesa limpa, né? Às vezes até para quem está trabalhando com alguma coisa, uma boa playlist que te concentra melhor. Tem gente que só funciona trabalhando com música, bota uma música ali, mas aquela playlist que te deixa conectado, não que vai te alienar também. Então, ajusta o teu ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa que o meu ambiente de trabalho, se ele não estiver organizado, eu não consigo trabalhar, eu não performo bem. Então, eu trabalho aqui assim, eu trabalho com 2 computadores, um outro monitor, são 2 celulares, mais um iPad, é muita tela, é muita coisa assim. E se isso não está bem organizado, eu me perco no processo. Eu tenho que estar com tudo bem organizado para funcionar, é o meu jeito. Então, cuida do teu ambiente. Às vezes, quando eu sento aqui de manhã para trabalhar, eu nem trago o celular para cá. Às vezes tem dias que eu estou muito desconectado, o que eu faço? Eu deixo o celular lá na sala, eu entro no escritório sem o celular. Quando eu quero produzir, por exemplo, material, que eu tenho que fazer algum e-book, alguma ferramenta que eu vou entregar numa mentoria, e eu preciso estar concentrado naquilo, eu deixo o celular lá na sala, porque eu sei que ele vai me atrapalhar. Então eu ajusto o meu ambiente e eu me obrigo a trabalhar 15 minutos de forma ininterrupta naquilo dali. Porque esse bloco, trabalhar de 15 em 15 minutos, o cérebro começa a entrar em foco. Tu começa a entrar em foco. O ambiente está preparado e eu me forço a trabalhar 15 minutos, o meu cérebro começa a entrar em foco. Eu começo a me conectar de novo com o que eu estou fazendo. Então são boas alternativas para fazer. Leandro, estou fazendo tudo isso, mas ainda assim está difícil. Relembre o porquê, né? Revisem os seus motivos para fazer isso. Por que você começou? Para quem você faz o que faz? Essas perguntas, elas são muito importantes. Tem um livro que ele está por aqui. Deixa eu achar onde é que ele está. Às vezes é difícil eu achar onde é que estão os meus livros, mas tem... Não vou conseguir achar ele aqui agora. Daqui a pouco ele aparece por aqui, em algum lugar ele está por aqui. Mas é um livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Eu gosto de falar muito sobre ele, porque esse livro do Simon Sinek, ele te diz que se o teu porquê não é forte, tu vai abandonar. Eu tenho que ter um porquê eu estou fazendo as coisas, porque quando eu sei o meu porquê e ele é forte, eu me dedico e eu faço mais por aquilo. Mas quando eu me desconecto do porquê, eu não sei mais por que eu estou fazendo, eu acabo abandonando. Então nessa hora, tu me perdi, tu não sei o que é. Começa pelo porquê, revisa o teu porquê. Por que você começou a fazer o que você faz? Para quem você faz o que você faz? O propósito, ele reacende o motor interno. E às vezes o propósito não é nem o teu cliente, às vezes o teu propósito é um legado que tu quer deixar, é alguma coisa que tu quer construir, né? Tem algumas pessoas que passaram aqui que eu vi como assistente, que hoje são profissionais, e o que é isso? É a construção de legado. Só que às vezes quando a gente está muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente perde o porquê. E a gente fica trabalhando tão automático, e daqui a pouco a gente se desconecta, a gente para e fica alienado, tipo, eu não sei por que eu estou fazendo mais o que eu faço. Então uma dica de leitura, comece pelo porquê. Simon Sinek, ele é maravilhoso. Se o teu porquê é forte, tu vai estar mais conectado na tua missão, e vai ser mais difícil tu perder o foco. Então faz uma pergunta, por que eu faço o que eu faço? E aí tu vai voltar a ter mais concentração e vai procrastinar menos, porque tu vai saber que tu precisa fazer aquilo dali, aquilo faz parte do teu dia a dia, tu faz aquilo com vontade, com uma necessidade grande de fazer as coisas. Comece pelo porquê. Vamos pensar o seguinte, tá? Todo mundo tem os seus dias ruins. A gente não é 100% focado, a gente não é 100%
produtivo. A gente não é todo dia uma máquina que performa sempre do mesmo jeito, que faz as coisas funcionar. Tem dia que a gente tá legal, tem dia que a gente não tá tão bem. O que diferencia as pessoas que crescem são as pessoas que conseguem entender esse momento e transpor ele. Principalmente se tu faz isso sem culpa, porque a gente tem uma tendência a ir pro lado da culpa, achar que a gente está fazendo menos do que a gente faz, que a gente está... Quem trabalha às vezes numa empresa e é super dedicado, acha que está roubando do chefe, sabe? Porque, eu tô aqui, não tô fazendo o que deveria fazer. E não é assim, só porque naquele dia tu não tá bem, aquele dia tu não tá dando teu 100%. Fique tranquilo. O que tem que fazer? Um dia eu não tô legal, no outro eu vou estar melhor. E no outro eu vou me dedicar mais, eu vou conseguir colocar ali. Às vezes tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, nem tá no meu roteiro aqui, né? Porque eu sempre faço um roteiro, senão eu acabo me perdendo aqui. Mas às vezes uma coisa importante quando tu tá meio desconectado é trocar a tarefa que tu tem para fazer. Sabe aquela coisa do, eu tenho essa minha lista de tarefas para fazer e eu não tô conseguindo fazer elas. Pega uma outra tarefa para fazer. Pega uma outra tarefa que daqui a pouco vai te engrenar, assim. Eu faço isso muito com leitura. Às vezes eu tô em épocas que eu não tô muito leitor, né? Vocês que me acompanham aqui, você sabe, eu tenho um monte de livro aqui atrás, eu gosto de ler. Mas tem épocas que eu não consigo ler. Eu fico ali 2, 3 páginas, eu não entro no livro, não consigo me conectar. O que eu faço nessa hora? Eu pego um livro que eu gosto e que eu já li 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Por quê? Porque ele me reconecta na leitura e aí eu leio às vezes 2, 3 livros ao mesmo tempo. Então eu tenho aquele livro que é o livro que me traz para o foco. É um livro agradável, divertido, ele me traz para o foco e aí eu pego outro livro para ler, que são os livros que eu estou lendo ali. Então, às vezes eu tô lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, eu tô lendo um que é esse... Tô relendo um livro sobre produtividade, que é o Comece pelo Mais Difícil. Eu tô lendo um livro sobre estoicismo, que são as memórias de Marco Aurélio. Né? E eu vou trocando. Às vezes eu vou um, às vezes eu vou outro. Mas para quê? Para me trazer de volta para o foco. O mais importante é assim, a consistência não vem da perfeição, tá? Vem da retomada. Tem dias que o ciclo vai quebrar e que vocês vão ter que deixar de lado e depois vocês vão ter que retomar. É assim com qualquer atividade. Eu falhei a academia hoje. Tu não vai largar, tu só falhou hoje, amanhã tu vai. Tá tudo certo. Não é todo dia que tu tá, né? Hoje aconteceu, eu falhei e tal, agora eu vou parar. Não. Até tem uma coisa que é interessante, tá? Muita gente quando cansa, desiste, né? E o contrário de cansar é descansar, não é desistir. Não é porque tu falhou um dia que tu vai desistir do que tu tá fazendo. Não é assim. Falhei um dia, tá tudo bem. Não era para ser assim? Talvez não, mas aconteceu. Ajusta o foco e volta com mais força no outro dia. E daqui a pouco até resgata. Volta com mais energia, mais focado, porque tu não precisa estar bem todos os dias. Nós somos seres humanos. Precisa apenas continuar em movimento. Eu continuo em movimento. E esse é o certo. Um dia eu posso não estar tão bem. Porque eu não tenho obrigação de estar todos os dias bem. Mas eu posso continuar o movimento. Amanhã eu vou estar melhor, depois eu vou estar melhor, depois eu vou estar melhor. E eu vou fazendo o ciclo, ele vai funcionando. E de 30 em 30, um passo de cada vez, você volta a render. E evolui. Mesmo nos dias mais nublados. Às vezes a gente não está num dia tão ensolarado, a gente está num dia mais nublado. Mas a gente vai evoluindo, vai aprendendo com tudo isso. E vai ficando cada vez melhor. Para a gente ir amarrando aqui, né, todo esse pensamento, se esse tema fez sentido para ti, assim, como eu explico para todo mundo, vai ficar gravado ali, né, depois eu baixo a live ali, às vezes o pessoal gosta de voltar, depois eu boto no YouTube, boto no Spotify, dá para escutar no melhor canal. Gostaram desse tema? Compartilhem com alguém, né, mandem para alguma pessoa que vocês saibam que ela está precisando nesse dia de hoje, que começou essa segunda-feira não tão produtivo como nos outros dias. Compartilhe com outras pessoas e faça com que todo mundo aproveite também, né? Porque mesmo num dia que a gente não está tão produtivo, a gente pode fazer alguma tarefa bem interessante que naquele dia encaixa e era uma tarefa que às vezes a gente nem estava preocupado em fazer ela e a gente acaba fazendo. Foi o que eu fiz hoje. Não estava tão produtivo, mas só por passar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho e fazer essa reflexão para que todo mundo consiga entender
que pode se permitir não estar tão bem algum dia e não estar tão produtivo, e isso também vai te ajudar a se entender, pensar em que dia tu vai estar mais produtivo e quando aproveitar melhor isso. Saiba se respeitar, né? E sem julgamento. Julgamento gera culpa e culpa não serve para nada, porque de 30 em 30 a gente melhora, de 30 em 30 a gente vai além. Tá bom, pessoal? Até amanhã com mais um episódio aí do De 30 em 30.